Nós estamos estudando, hoje não veio a Cícera. Alguém viu a Cícera? Alguém prendeu a Cícera lá dentro da banca? Ela está se debatendo para sair. Hoje a Cícera não está. Mas nós, na semana passada, estávamos estudando a questão ligada à adoração exterior. A partir da pergunta 653, o Livro dos Espíritos trata dessa questão. Adoração exterior. Vamos rapidamente recordar o que seja adoração exterior? Elaine, o que é adoração exterior? Você lembra? Adoração exterior seria tudo aquilo que você faz mostrando a fé que você professa. Cantando um hino, pregando nas praças, espalhando de alguma forma a fé que você professa. Só pregando, cantando? Não. Que outras formas existem de adoração exterior? Bom, o que eu me lembro agora é isso, ou às vezes também numa conversa com a pessoa, o jeito que você se expressa, andando com algum tipo de... Usando símbolos, roupas, né? Vestindo-se de determinada forma. Tem muita gente que gosta de camiseta, mostrando, né? Que está... Isso. A adoração exterior, então, nós vimos, representava essa forma de colocarmos-nos, mostrando a nossa fé para todo mundo, adotando sinais que fazem as pessoas se identificarem. Nós lembramos um fato interessante, que pode agora não ser hoje importante, mas já foi. Quando o cristianismo chegou a Roma, ou ao centro político do mundo, muitas pessoas do povo eram cristãs, porque foi entre os pobres, os escravos, as criaturas mais simples, que a mensagem consoladora do Evangelho se tornou mais potente. Só que o império não aceitava o culto estrangeiro. Então as pessoas não podiam se revelar publicamente. Aquelas pessoas que tinham a sua crença já bafejada pelo cristianismo, tinham medo de, sobretudo depois que começaram as perseguições, com Nero e os demais, os imperadores sanguinários, eles tinham receio de serem identificados como cristãos para que não fossem presos. Então eles desenvolveram certas simbologias que diziam por si mesmas uma coisa que o outro entenderia, mas que um soldado, um esbirro do imperador ou qualquer representante oficial não iria entender nada. E um dos primeiros símbolos que os cristãos usavam para demonstrarem a fé que possuíam era uma onda sobreposta à outra. Uma curva sobreposta à outra, com um dos vértices unidos e os dois vértices, ou os dois términos da curva separados, que era a representação que a Ana Paula está pondo aqui e o Gaspar vai mostrar, se ele cumprir a tarefa dele direitinho, ao invés de fiscalizar o que os outros estão fazendo. Isso aqui, ó, pode ser. Esse símbolo que vocês vão ver era desenhado na areia, era desenhado em cima de mesas, nas tabernas onde iam servir alguma coisa. E se a pessoa do outro lado era também, ela entendia. Por quê? Porque o peixe, obrigado Gaspar, obrigado Ana Paula, o peixe é um símbolo que o Evangelho usa desde o seu início como o pescador de almas, né? Os que eram os pescadores que Jesus vai convocar para tomarem parte no seu messianato, na sua colocação de uma doutrina nova. Ele chama primeiro os irmãos Pedro e André. Eles estão pescando. E vários outros que ele chama também eram da mesma profissão, pescadores. E Jesus então utiliza o peixe como
uma referência. Vou transformar você de pescador de peixes em pescador de almas ou pescador de homens. Então, uma das formas que as pessoas tinham de dizerem à outra que elas eram cristãs era desenhar o peixe. Outra maneira, que talvez depois tenha ficado também bastante difundida, era desenhar uma cruz. Só que a cruz, ela era uma coisa um pouco mais complicada, porque era a maneira de se punir que os exércitos romanos tinham. Então, o significado daquilo podia ser mal interpretado. Não era tão específico quanto era o peixe. Se você faz uma cruz e do outro lado tem um soldado, que não está vestido como soldado, ele vai ver a cruz e ele vai ter a suspeita. Ou você é um malfeitor, ou você está desconfiado que vai ser preso na cruz, ou que você quer passar algum sinal para ele de que tem algum ladrão, algum bandido no lugar, então você põe a cruz como um instrumento de suplício. Então, entre eles, era mais seguro, e era mais... Só quem era cristão entendia o símbolo do peixe, enquanto que os romanos também podiam entender o símbolo da cruz como outra coisa, já que era da forma natural de punir os malfeitores a crucificação. Esta é uma adoração exterior. Ou não é? É ou não é? Mas que tinha uma finalidade naquela época, que era de revelar-se sem revelar de verdade. Só a outra parte é que ia entender caso ela soubesse. Você sabe que os maçons têm um jeito específico de se cumprimentar. Quando alguém que é maçom vai cumprimentar outra pessoa, ao pegarem, estendendo a mão um para o outro, o maçom que é maçom e que quer saber se o outro é maçom, coloca um dos dedos aqui, na região do pulso do outro, da outra parte. Se a pessoa não é nada, ela acha normal, não tem porquê, né? Ele cumprimentou, deve ter pego sem querer, né? Ao fazer isso, né, o dedo fica aqui, e a pessoa que está do outro lado não sabe por quê. Mas se a outra pessoa é maçom, ela sabe que aquele que está fazendo isso é seu irmão de loja, sem precisar dizer nada, e sem ninguém saber, sem ninguém ver. Então, é uma forma secreta de dizer coisas sem que os outros saibam. Então, prestem atenção, quando alguém for te estender a mão, como é que essa pessoa pega no seu pulso, na sua mão, aqui, ó, nessa região aqui. Se puser um dos dedos aqui mais comprido, falei, esse cara é maçom. E se você quiser fingir que é maçom, você põe o dedão lá também e... irmão, de que loja? Lá da 25 de março, do Bom Retiro, a loja de roupa. Porque aí ele vai começar a falar com você numa linguagem que, se você não souber, imediatamente ele já vai ver que você está brincando, você não sabe nada. Mas você vê que é uma forma externa de indicar algum conhecimento, alguma situação. Portanto, a adoração que nós vimos no culto exterior representa esta forma externa de mostrarmos ou de identificarmos-nos com determinados caminhos religiosos. Vocês estão tudo me olhando porque vocês querem pôr alguma coisa aí para mostrar ou não? Não, o símbolo não adianta, porque o símbolo é bem na cara, assim, não, né? Agora, nós vimos na pergunta da semana passada se a adoração exterior é necessária. Lembram-se? É necessária a adoração exterior? É necessária? É necessária? Respondam, quero ouvir. Acertando ou errando, eu quero ouvir.
Vamos lá. Quem acha que é necessária, levanta a mão. Martim acha que é necessária. Quem acha que não é necessária, levanta a mão. Você coçou o olho. Você acha que é ou não é? É válida? Não está perguntando se é válida. Vejam só. Se vocês não exercerem o rigor com aquilo que se pergunta, vocês vão responder coisas que vão confundir os outros. Não é? É necessária? Ou não? Uma coisa é ser válida, outra coisa é ser necessária. Certo? Não é necessária, dizem os espíritos. A adoração exterior não é necessária. É a resposta da questão 653. A verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que o Senhor vos observa. É aí, no coração, que está a nossa adoração necessária. Pode existir adoração exterior? É a pergunta que vem agora. A adoração exterior, o Andrezinho vai colocar a subpergunta 653b. A adoração exterior é útil? Porque, obviamente, ela existe. Mesmo não sendo necessária, a gente vê como as pessoas se manifestam exteriorizando a sua fé. Ela é útil? Vamos ver a resposta, isso a gente já viu semana passada. Ó. Sim, ela é útil se não for uma vã simulação. Ela é sempre útil para dar um bom exemplo. Mas aqueles que a fazem, aqueles que manifestam uma adoração exterior, apenas por afetação e amor próprio, e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, estes dão um exemplo antes mau do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Se a adoração exterior é sincera, se é uma forma real de manifestar-se, ótimo, isso pode ser muito bom. Isso pode ajudar os outros a terem confiança naquele que está sendo íntegro na demonstração do seu carinho para com Deus. Mas, se é apenas um ritual, se é apenas uma manifestação tradicionalista, uma afetação, uma exibição teatral, e que em nada muda o modo de ser da pessoa, isto é muito pior do que se a pessoa não tivesse nenhuma fé. Isso faz muito mais mal do que se pode imaginar nas relações entre as pessoas. Bem, isso tudo nós já vimos na semana passada. Vamos lá, Martim, rapidamente, faz a sua ponderação. Em relação a essa questão, espíritos atrasados, eles precisam de alguma coisa material para que aquilo ali sedimente a fé deles. Por exemplo, os cânticos, os mantras, os pontos, que nem ela falou lá, esqueci o termo que ela falou, amuletos, as roupas. Tem muitas religiões de pessoas que elas precisam desse tipo de ornamento ou de representação material. Para esses é necessário, porque não tendo isso aí, eles ficam como que vazios. Quem entende que realmente a religião ou a religiosidade se expressa no coração, não é preciso, mas para esses aí é necessário. Você está confundindo o Livro dos Espíritos com uma avaliação psicológica que é feita para um estudo antropológico humano. Nós estamos falando de Livro dos Espíritos. Para os conceitos do Livro dos Espíritos, essa adoração não é necessária dessa forma. Para os espíritos. Agora, se você vai analisar os benefícios psicológicos da adoração para pessoas que ainda não têm um entendimento, psicologicamente falando, é uma ferramenta, mas nós não estamos estudando psicologia de massa aqui. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Para quem esta não é necessariamente uma exigência. Aliás, até é algo que, se nós observarmos este culto exterior, que se faz com essa desculpa, isto é uma forma de manter as pessoas mais tempo no atraso, ao invés de ajudá-las a sair dessa muleta psicológica.
Porque no começo pode ser que a pessoa seja atraída para uma fé, uma demonstração em alguma coisa, mas ela vai ficar presa a isso para o resto da sua vida. E quando alguém disser para ela, escuta, sabe quando você estava lá, que você era criancinha, que a gente falou que tinha a necessidade de acender uma fogueira, fazer uma fumaça, agora você tem que saber que não precisa mais disso, que tudo isso era bobagem. E aí? Concordo. Aí ela vai ficar presa. Não, você está querendo deturpar a nossa fé, você está querendo acabar com os nossos conceitos tradicionais. Então, é por esse motivo que os espíritos não dizem dessa necessidade como uma necessidade útil. Eles apenas dizem que isso não é necessário. É necessário que você cultive, na sua sinceridade, a manifestação que você tem da crença em que você tiver, a crença que você adotar, sem recursos a estes amuletos, a estas muletas, na verdade, psicológicas. Estas manifestações tribais, que são essas que nós estamos citando aqui, ainda estão ligadas ao homem primitivo. O homem primitivo precisava do trovão, precisava da chuva, precisava da luz e da noite para acreditar em alguma coisa superior. A primitividade, porém, não é o destino do espírito. O espírito tem que deixar de ser primitivo. E a forma ao menos dolorosa é que nós não cultivemos nos primitivos estas ilusões. Essas ilusões. O que acontece para muita gente, Martim, inclusive hoje, conseguir desapegar-se de religiões dogmáticas, mesmo no século XXI, pessoas que fazem faculdade, pessoas que têm iluminação da consciência, raciocínio claro, é justamente o apego que elas fazem ao anel do padre, à hóstia que eles foram comer no domingo, ao ritual da igreja que eles adotaram. Ai, a minha bisa me ensinou desse jeito e ela foi ensinada pela avó dela. Como é que eu vou negar todas essas coisas? É esse apego psicológico a essas manifestações que acaba fazendo com que muitas pessoas tenham dificuldade de deixar um caminho que eles sabem que não é o melhor, ou que eles sabem que não explica tudo, para buscarem outro. É por isso que o Livro dos Espíritos não está muito preocupado com a explicação psicológica do porquê que estas coisas aconteceram deste modo. Eles estão interessados em nos ajudar a crescer como almas, não a repetir, as mesmas viciações do passado. Então, é desta forma que a gente entende. Agora, a pergunta que vem a seguir, logo que o Andrezinho vai pôr novamente, essa que você vai ver na tela, não é essa, Andrezinho. A pergunta anterior, letra B, que nós não lemos. A adoração externa, ela é útil? Ela é útil? Nós já lemos que ela é útil desde que não seja uma fantasia. Se a pessoa está sendo sincera e aquela é uma manifestação autêntica, ela é útil. Mas, como você vai ver a resposta, mais uma vez, aqueles que fazem apenas por afetação, por amor próprio, e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Os espíritos não estão desmerecendo aqueles que cultuam exteriormente, estão dizendo, se isso for sincero e verdadeiro, ótimo. Se isso leva a pessoa a ser melhor, perfeito. Mas se isso é apenas um misticismo para a pessoa achar que ela bateu no peito, deu 3 pulinhos, então agora ela já está protegida e pode continuar sendo bandida, não adianta nada. Agora sim, Andrezinho, nós vamos para a questão seguinte, 654. Essa é uma questão linda, a resposta dela é maravilhosa. Vocês com ela poderão ver a universalidade do ensinamento dos espíritos. Poderão ver como os espíritos superiores estão dirigindo os ensinamentos que Kardec está recebendo. Poderão ver que nenhuma religião que nós conhecemos atualmente diz para os seus fiéis isto que os espíritos dizem para nós. Nenhuma.
Todas estão querendo ter o privilégio da verdade, a primazia da razão. Todas estão querendo tirar os fiéis da outra agremiação para trazer para dele. A pergunta que Kardec faz, que você vai ver na tela novamente, é esta: Deus dá preferência àqueles que o adoram desta maneira ou da outra maneira? De tal ou tal maneira? Deus dá preferência aos que o adoram pela igreja católica, pela igreja evangélica, pela igreja budista, pela igreja muçulmana, pela igreja judaica. Deus dá preferência aos que o adoram pelas igrejas não denominadas cristãs, pelas seitas, pelos rituais. Deus dá alguma preferência para os que o adoram de tal forma ou de qual forma? O que vocês acham? Maurício? Tá. Ele adora, a preferência é aquele que adora de verdade, que é fiel a ele, que respeita, que sabe adorar, não pela religião, pelos outros modos, aquele que realmente, de coração, que aceita ele. Este é o que tem preferência. Esse é o que tem preferência. Hilda? Espera um pouquinho, deixa eu chegar o microfone. Eu acho que se a adoração é sincera, que a gente faz de coração, eu acho que resolve mais, né? Você acha ou não, isso é o que os espíritos... eu acho que é o certo. Que as pessoas não são prediletas por Deus por estarem indo em uma igreja e não em outra. Isso. Para ele não tem distinção de igreja, que para Deus não tem distinção de credo, de manifestação religiosa. Isso. Para ele se sentir mais agradado. Sim. E vejam só que interessante, nós vemos ao longo da história humana guerras sendo conduzidas por líderes que invocavam a proteção de Deus para o seu exército, enquanto o outro fazia a mesma coisa do mesmo Deus para o exército dele. E então você queria que o seu exército protegido por Deus matasse o outro exército protegido pelo mesmo Deus e vice-versa. Que coisa esquisita. Como é possível? Qualquer lógica demonstraria que não é possível que o mesmo Deus proteja dois que vão se bater, aos quais ele ama do mesmo modo. É a mesma coisa que perguntar qual pai ou mãe coloca seus dois filhos para brigar e protege um e não protege o outro. E fica vendo, assistindo a briga até que um mate o outro. Ah, eu gostei que você matou o outro, porque o outro era meu filho também, mas eu não gostava muito dele. Qual pai e mãe vai querer isto? É mais fácil que eles se interponham para que não haja briga, se amam os dois filhos igualmente. Mas o filho que está brigando, percebam como é interessante, ele quer que o pai ou a mãe lhe dê razão. Ele quer, não, a culpa é do outro, a senhora está vendo? A senhora está vendo o que o outro fez? Por isso que eu vou bater nele. Eu tenho ou não tenho razão? É a criança que quer que o pai ou a mãe lhe dê razão para justificar a agressão que ele vai fazer no seu semelhante, do seu irmão. E se o pai e a mãe não dão razão, a senhora não gosta de mim. A senhora prefere o outro. Eu sempre soube que vocês gostavam mais dele do que de mim. Como é difícil a criança entender que pai não gosta mais de um filho do que de outro. E que não vai autorizar que os dois se matem ou se engalfinhem, torcendo para um acabar destruindo o outro. Mas olha só como os homens fizeram isso ao longo de tanto tempo e até hoje fazem. Até hoje. Basta ver um interesse material em disputa, que aí começam as igrejas de um lado a rezar, pedir a proteção, abençoar as armas, e a outra parte faz a mesma coisa. Quer dizer, vejam só como nós estamos num nível primitivista ainda, muito grande. Deus deseja que se adore, ou ele fica agradado com a adoração de tal ou de tal forma? É isso que vai fazer Deus feliz? Vamos ver a resposta na tela, o Andrezinho vai colocar para a gente. A pergunta primeiro, Deus dá preferência àqueles
que o adoram de tal ou tal maneira, a resposta é longa e linda. Ana Paula, quantas pessoas estão conosco nesse momento? Por favor. Para que a gente saiba quantas pessoas vão se beneficiar com este cântico, que é esta resposta. São, nesse momento, mais de 1000 pessoas participando da nossa transmissão. E agora o Andrezinho vai colocar a resposta para a gente. Prestem atenção. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração. Não importa que religião. Do fundo do coração. Com sinceridade. Fazendo o bem e evitando o mal. Ele prefere estes àqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si, Deus chama para si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob a qual se exprimem. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Se você puder mudar o slide, a gente não fica repetindo. Vamos lá. Aquele que não tem, senão a piedade exterior, é um hipócrita. Aquele em quem a adoração não é senão uma afetação. Procura o dicionário a palavra afetação, Ana Paula, para ver o significado, o sinônimo. Porque a afetação as pessoas confundem com várias coisas. A afetação no dicionário está qualificada como falta de naturalidade, amaneiramento, fingimento, falsidade, vaidade ou presunção. Então, para aqueles em quem a adoração não é senão uma falsidade, um fingimento, uma falta de naturalidade, e em contradição com sua conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz profissão de adorar o Cristo e que é, ao mesmo tempo, orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens deste mundo, eu vos digo que a religião está sobre os lábios e não está no coração. Deus que tudo vê, dirá a ele: este que conheceu a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que fez do que o ignorante selvagem do deserto, e assim será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derruba, vós o desculpais. Se é um homem que vê claramente, vós vos queixais, e tendes razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado em um idioma do que em outro. Eu vos digo ainda uma vez, os cânticos não chegam a Ele senão pela porta do coração. Vejam só que definição de adoração, que respeita todas as crenças, que permite a todas as pessoas a expressão da sua fé à sua maneira, desde que se reconheça que aquilo que se está fazendo é sincero, é verdadeiro, é real.
não é um perjúrio, uma hipocrisia, uma falsidade, não é um interesse material e mesquinho que está levando as pessoas. Nós vemos proliferarem inúmeras agremiações ditas religiosas com a promessa da prosperidade, atraindo gente de todo tipo que quer ficar rica. Como se explicar perante Deus que está frequentando esta e não a outra, preocupado mais com o sucesso da sua conta bancária do que com a modificação do seu caráter? E é um modismo. Nós estamos vivendo esse modismo, em que a palavra do Senhor é usada para disfarçar o cofre onde se enfiam as riquezas. Quantos e quantos altares de diversas crenças não são apenas lugares onde se vai colocar debaixo do pano santo o interesse da matéria? Como entender isto? Aquele que está procurando a satisfação de suas ambições, acercando-se de Deus. Por isso é que ele está colocando aqui, no trecho, aquele que faz profissão de adorar o Cristo. Vejam só, hein? Ele não está falando de gente que vai em tal ou qual religião, mas ele está dizendo, aquele que faz profissão, aquele que professa, não é aquele que tem uma profissão material, que é dentista, bancário, costureiro, não. Aquele que faz a profissão, aquele que dá a sua vida, a sua profissão, a sua fé, dizendo adorar o Cristo, e que ao mesmo tempo é orgulhoso, invejoso, ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou que é ambicioso dos bens deste mundo, eu vos digo que a religião está sobre os lábios e não no coração. São fantoches dos seus próprios interesses. Deus que tudo vê, vai dizer, este que faz a profissão de fé no Cristo, este que conheceu a verdade, é 100 vezes mais culpável do mal que fez, do que o ignorante selvagem do deserto, que não conheceu a lei e que faz maldades para sobreviver. E desta forma, este será tratado no dia da justiça. O fingimento é mais grave do que o crime. Porque se o crime for praticado por quem não sabe, ele ainda se desculpa. Mas se um simples delito é realizado por alguém que sabe e finge que não sabe porque não é do seu interesse, isto é mais grave do que o simples delito que ele pratica. Se há uma coisa que nós devemos estar sempre atentos quando frequentamos qualquer religião, é sobre como é que nós somos na rua, não como que nós somos dentro da igreja. Como nós somos como pessoas, e às vezes até mesmo dentro da igreja. Porque as igrejas estão cheias de gente invejosa, de gente faladeira, de gente mentirosa, fofoqueira, de gente que quer subir na carreira, de gente que quer dar passe, que quer ser médium, de gente que quer fazer as coisas segundo seus interesses. De gente que para fazer isso mente, frauda, engana. De gente que quer prejudicar a fé dos outros para ter mais apoio, inventando mentiras. Como essas pessoas vão encarar estas questões? De gente que vai nas religiões para ver a perna da vizinha, para encontrar um bom partido, para paquerar o marido da outra. Ou para se exibir numa veste bonita e fazer os outros ficarem com inveja.
como é que vão encarar esse texto? Sobretudo os espíritas, vamos dizer claramente, sobretudo os espíritas. Se aqui estão todas as palavras, se a pessoa adora o Cristo, e ao mesmo tempo é orgulhosa, invejosa, ciumenta, que é dura e implacável com todos, ou é ambiciosa dos bens deste mundo, essa religião só está na boca. Não é verdadeira. E pelo fato de estarem dentro das igrejas, são muito mais culpáveis, diz aqui a resposta, 100 vezes mais culpáveis do que os que estão fazendo maldades na rua. Ladrões que roubam bolsa de velhinha na rua, será considerado menos culpado do que esses falsetas que entram nas igrejas para roubarem Deus fingindo que são bons, sem o serem. Eu não sei, sinceramente, eu não sei quanto cada um dá de valor a essas palavras. Nós estamos viciando de tanto ouvir o Evangelho, criando calos no ouvido, para dizer que isso não é para nós. Mas a gente sempre indica isso para alguém que a gente vê que está sempre com defeitos. Quanto mais nós vamos precisar ouvir coisas desse tipo, pessoalmente, para vestirmos nós mesmos o valor de uma fala como esta, dos espíritos superiores. Porque se nós não entendemos isso e continuamos a ser lá fora tão levianos como éramos antes, isso aqui está dizendo, você é um falso, você é uma falsa, um péssimo cristão dentro da igreja. Jesus não precisa de mais gente a dar-lhe chicotada ou cuspir-lhe na carne, como ele já teve. Com a diferença que naquele tempo, quando ele estava sendo crucificado, as pessoas estavam fazendo isso em público. Não tinham se metido como seus ajudantes. Não faziam parte de agremiações religiosas para dizerem que estão trabalhando em nome do Senhor, mas na verdade estão querendo prosperar. Estão querendo os bens do mundo. Estão querendo subir na hierarquia. Porque os cristãos de qualquer agremiação que se conduzem desse jeito são piores que os romanos que crucificaram o Cristo. Que estavam cumprindo as ordens e estavam fazendo o que tinham que fazer. Os que frequentam as religiões desonestamente são esses que cospem em Jesus, dizendo-lhe o nome. E que estragam a obra com a desculpa de ajudá-la. Eu me refiro aqui, a partir de mim, a cada um de vocês que está sentado aqui. A cada um de vocês que está assistindo aqui. Até que ponto você deixa que isso seja verdade em você? Não porque eu estou falando, mas porque isto aqui, escrito com todo o esforço dos Espíritos, através de um único homem, deve valer para alguma coisa. E se a gente relativizar estas coisas sem vergonha na cara, nós todos vamos odiar ter vindo aqui, pelo sofrimento que vamos encarar depois, pela vergonha que vamos passar diante da verdade. Eu fico pensando, quantas pessoas dizem que amam você e fazem com você coisas mesquinhas,
Eu fico pensando quantas pessoas dizem que amam Jesus e não estão nem aí com Ele. Na verdade, essas pessoas amam mais a si mesmas do que a qualquer coisa. Só que elas acham que estão dando algum exemplo de amor a Deus. Tal é a ignorância do que está escrito aqui, do que o Evangelho fala. O que vai precisar que a gente caia na real? Um câncer? Para daí a gente, ai Senhor, desculpa, como eu era mentiroso, como eu era falso, como eu fiz coisas erradas. Será que é isso? Quando as pessoas frequentam as igrejas e não são capazes de calar a palavra ruim, a palavra maldosa, o pensamento malicioso, o diz-que-diz-que, quem será que elas acham que estão enganando? Estão enganando algum encarnado? O padre, o pastor, o palestrante? Vieram aqui como se frequentassem a casa do padre, a casa do pastor, a casa do palestrante, e que conseguissem então fazer algum tipo de safadeza para ficarem de bem com estes que são os responsáveis, e conseguirem subir ou ter postos? Esqueceram-se que a casa é de Deus? E que Deus sabe quais são os nossos mais secretos desejos e intenções? E que esta pessoa será mais punida do que qualquer outro malfeitor da sarjeta pelo crime que cometa? Nós precisamos pensar isto. Nasceu há 213 anos atrás um espírito que era discípulo do Senhor. Discípulo. O apóstolo da luz, como o Espírito da verdade fala a respeito dele. E que entre as coisas que teve que enfrentar quando começou a colocar essas realidades do mundo espiritual para o mundo físico, foi a inveja dos próprios espíritas. A mesquinhez daqueles que estavam por detrás de uma aparência de apoio, mas que no fundo queriam ficar famosos também, ou achavam que tinham direitos aos lucros da obra. Caluniado, traído, ludibriado pelos companheiros mesmo que iam às reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aos que leem a Revista Espírita vão ver quantas vezes Kardec desejou afastar-se da direção. E como estão os espíritas 213 anos depois do nascimento do codificador? Mais fraternos, mais verdadeiros. Os religiosos de todas as crenças, depois de 2000 anos de Jesus, estão mais amistosos, mais amigos, mais irmãos. Trocaram o culto sincero, que não depende de nenhuma religião, de nenhum sinal exterior, por irem à igreja. Por defenderem as suas cores, as cores da sua paróquia, da sua agremiação, do seu culto. Fazem competição entre si, igrejas, tentando atrair mais e mais e mais e mais e mais pessoas, para mostrarem que são mais famosas do que outras, que tem pouca gente. Vou contar para vocês um fato, sem dizer nomes.
Nós, antigamente, todas as terças-feiras, tínhamos um programa no Paul Talk, um programa que se chamava Alegria de Viver, que falava da doutrina espírita, das 8 às 10 da noite, na Rádio Alvorada. Este programa era transmitido pelo programa Paul Talk, que as pessoas podem usar para conversar. Então nós tínhamos na terça-feira, no horário das 8 às 10, um número muito grande de membros da sala que entravam no Paul Talk para participarem do nosso encontro. Um conhecido trabalhador da doutrina lançou nesse meio tempo a seguinte solicitação: ai, o meu canal agora tem que pagar, porque antes era gratuito o sinal, agora eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar para poder manter o meu canal funcionando. Eu estou precisando de ajuda, porque se não me ajudarem, o meu canal vai sair do ar. Um canal espírita. Ele escreveu isso e enviou o e-mail para todas as pessoas que ele conhecia no movimento espírita. Nós recebemos esse e-mail dele. Eu telefonei para ele para saber quanto que custava. Ele nos deu o valor. Nós então, sem nenhum alarde, sem nenhum tipo de interesse, nós depositamos, a nossa instituição depositou metade do que ele precisava, porque era o que nós podíamos. Do valor que ele estava pedindo para conseguir se manter com o sinal dele funcionando, nós depositamos metade desse valor. Com um pouco mais de ajuda, ele por fim conseguiu manter-se funcionando. Sabe qual foi a atitude desta pessoa? Ela abriu uma sala no Paul Talk no mesmo horário que nós tínhamos, para tirar os nossos irmãos que assistiam o nosso programa e migrarem para a sala dele. No mesmo horário. No mesmo programa. Sem sequer nos ligar, sem sequer dizer para nós: escuta, olha, eu não consigo um outro horário, o único horário que eu tenho. Tem algum problema se nós fizermos um horário assim, igual ao de vocês? Só que naquele horário, os que tinham mais audiência era o nosso programa, era o programa da TV Alvorada, no Paul Talk. Então o que ele fazia? Ele entrava e mandava convite para todo mundo que estava na nossa sala, para ir para a sala dele. Desse jeito. Por óbvios motivos, eu não vou dizer os nomes. Só estou contando que tipo de espírita e de cristão cada um de nós de verdade é. Não que eu seja perfeito, que eu não tenha coisas para resolver comigo mesmo e não sou exemplo de integridade para ninguém. Mas o indivíduo é responsável por uma instituição que difunde a doutrina espírita e se comporta deste nível de comportamento indecente, vaidoso, competidor, irresponsável com seus semelhantes. Quando é que isso vai entrar na cabeça da gente? Quando? Isso sem contar com trabalhadores ou frequentadores que frequentam as instituições, são tratados, são curados pelos espíritos de todos os tipos de problema de saúde, e quando alguma coisa nova acena para eles, eu vou cair fora, vou atrás do que me é interessante. Ótimo, vai com Deus. Ninguém nasceu aqui dentro, ninguém nasceu dentro da igreja, não importa que possam mudar.
Mas o que move as pessoas para mudar não é necessariamente uma busca espiritual. É um interesse. É algo que faça delas mais reconhecido ou reconhecida. É isso que faz com que se animem a mudar. Agora, você lê um negócio desse aqui e fazer de conta que isso não existe, fazer de conta que não se aplique a você, que o seu negócio é ficar falando aqui para a gente ver, que é fazer o sinal da TV ficar transmitindo, que é recolher papel daqueles que enviaram sua participação, que é pegar a câmera e andar pelo salão para mostrar o que cada um está dormindo, ou o que cada um está escrevendo. Será que é isto? Vamos para casa. Porque ainda estamos nos iludindo, achando que somos bons, porque viemos aqui sem ser. Se isso não fizer diferença, é melhor que nós não estejamos aqui, porque será menos doloroso depois. Portanto, se vocês acharem interessante, marquem muito bem essa resposta, para que meditem no significado da adoração. Será que hoje, quando a gente levantou da cama, a gente pensou assim: eu vou hoje adorar ao Pai que me criou, que me deixou viver? Vou fazer algo que vale a pena, que Ele vai se orgulhar de mim. Alguém de nós pensou isso hoje quando acordou? Alguém de nós em nosso trabalho profissional pensou nisso quando foi fazer alguma atividade? Eu vou fazer o que Deus acha que eu devo fazer. Eu vou fazer o melhor que eu possa para que Ele não se envergonhe de ter criado um filho como eu, fazendo mal. Será que nós pensamos nisso? Ou a gente pensou assim: esse negócio vai me render um bom trocado, Deus está me ajudando. Já notaram que a gente acha que Deus nos ajuda pela prosperidade material que Ele deixa a gente ter? Entre aspas, né? Eu nunca ouvi nenhum cristão dizer assim: obrigado, Senhor, que eu estou doente, eu sei que você quer me testar. Muito obrigado. Nunca vi. Gente agradecer por estar em situação difícil, porque está sendo testado em suas ambições, em sua maneira mentirosa de ter uma fé de conveniência. Nunca vi ninguém agradecer a Deus por qualquer dificuldade, homenageando o pai que está querendo ver o filho sair da condição infantil e se tornar adulto. Vejo gente deprimida quando alguma coisa dá errado. Gente chateada com Deus, gente mudando de igreja, porque Deus não ajudou. Isso sim, é fácil de encontrar. Agora nós vamos para a pergunta seguinte. 655. Vejam só o que Kardec quer saber. É repreensível, é digno de repreensão, de questionamento ou de crítica, praticar uma religião a qual não se crê no fundo de sua alma, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de outra forma? É repreensível isto? Você nasceu numa família evangélica. Todo mundo fala do evangelho e acha que você é evangélico, que você foi criado na igreja evangélica. Aí você se torna mais adulto, começa a perceber que tem algumas coisas que não são boas, você começa a procurar por sua conta, descobre um outro caminho religioso, católico, budista, qualquer coisa. Só que toda a sua família, seus pais velhinhos, suas tias, todos sabem que você é evangélico. E se você disser que você não é, que você não vai na igreja, que você não vai mais no culto, eles vão sofrer muito, vão até ter um infarte. Kardec está colocando uma questão semelhante a esta. A pergunta é esta: é criticável praticar uma religião na qual não se crê do fundo da alma, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de outra forma? Isso é
repreensível? Eu nem vou perguntar o que cada um acha. Vamos ver o que os espíritos respondem. Nesta e nas outras coisas, a intenção é a regra. Aquele que não tem em vista, senão o respeito às crenças alheias, não faz mal. Ele vai escondido na religião que agora ele acredita. Ele é budista, então ele diz que vai no shopping e vai no budismo. Mas quando chega o dia do culto, ele vai com a mãe, vai com o pai, vai lá no culto, por respeito aos seus pais. Por amor aos seus pais. Então está aí. A intenção nisso, como em outras coisas, é a regra. Qual é a intenção dessa pessoa? É não ferir aqueles que o criaram, que têm amor por ele, que acreditam que ele é ainda da religião que eles ensinaram. Este que faz isso, vejam só, os espíritos não disseram que ele faz o bem, mas disseram que ele não faz mal. Ele não faz mal. A resposta continua. Ele faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque faltaria caridade. Do que aquele que agora eu sou budista, vocês estão tudo errado, vocês estão todos atrasados, vocês não valem nada com essa religião de gente cega, fanática. Ele estaria muito melhor do que esse que faz assim. Que agora quer se impor, quer dizer que ele é o bom e que os outros não prestam, porque está ridicularizando a fé alheia. Mas, olha só, aquele que praticasse essa crença a quem não acredita, por interesse e por ambição, é desprezível aos olhos de Deus e é desprezível aos olhos dos homens. Ai, minha mãe já falou que se a gente não for evangélico, ela vai tirar a gente da herança. Ela não vai mais pagar a minha escola e não vai mais comprar as coisas que eu preciso. Não vai mais me ajudar, não vai mais cuidar do meu filho para eu ir trabalhar. Fazer por interesse, não porque você não quer ferir a crença, o amor que você tem ou que eles têm por você, mas só porque você vai ficar mal na fita. O que vão dizer de você depois? Não vão me tratar com o mesmo respeito. Não vão mais me deixar, não vão me convidar mais para a festa. É isso que está escrito ali. Aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Aqueles que viram o vizinho que antes era de uma religião e que agora mudou para uma outra religião e se dá bem financeiramente, começa a comprar roupa nova, andar de carro melhor e prospera. E aí ele fala assim, nossa, meu vizinho era tão ruim, tão pobrezinho, está se dando bem. Eu vou saber onde é que ele está indo, que eu vou lá também. Aquele que a pratica, que pratica a religião por interesse, por ambição, é desprezível aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Ah, na religião tal vai um monte de artista. Tem um monte de gente famosa que vai naquela igreja. Ai, eu vou lá também, porque depois a gente pede uns autógrafos, a gente tira umas fotos juntas. Ah, eu vou naquela igreja que todo mundo aqui é surfista, todo mundo que anda de skate, todo mundo que anda de bicicleta, é tudo aquela trempa que vai lá e também vou. Lá é legal porque não tem banco para rezar, a gente senta numa bicicleta, fica pedalando enquanto o culto vai acontecendo, então a gente vai ficando sarado, como se a gente estivesse andando por aí na bicicleta. Você está indo lá por causa de Deus, por causa do que você vai aprender, ou por causa da trupe que faz as coisas que você gosta?
É exatamente o que os Espíritos estão dizendo. Se você está indo por interesse ou por conveniência, você é desprezível aos olhos de Deus e também aos olhos dos homens. Ah, tem uma moça que eu estou gamado. Ela vai numa igreja que eu nem sei que igreja que é essa. Mas eu vou começar a frequentar, porque assim eu já descobri que no dia tal da semana ela vai lá. Vou comprar uma Bíblia. E eu vou com a Bíblia lá no horário que ela está. Aí vou chegando mais perto. Afinal, é uma moça tão linda. Ou é um rapaz tão bonitão. Ai, vai ser meu. Puxa. Espera na rua. Procura em algum outro lugar. Vai no trabalho, vai lá no clube. Vai em algum lugar onde você não esteja misturando a divindade com seus interesses e ambições. É mais digno, é mais decente, é mais autêntico. Dúvidas? Perguntas? Vamos lá? Temos tempo? Ana Paula. E quando chega naquele ponto em que você, em algumas reuniões e tudo mais, você é convidado a não participar da maneira como a religião deles professam, entendeu? Mas como uma maneira de comunhão com a divindade, e as outras pessoas não aceitam, porque já aconteceu conosco, na nossa família, nós temos várias vertentes religiosas, sabem que nós somos espíritas, e em algumas ocasiões, eles nos convidam, né? Vamos orar, vem participar, você lê tal trecho, né? E quando nós fizemos isso, uma das vezes, o resto da família ficou bravo. Inclusive, uma atitude que aconteceu foi muito triste, alguns se afastaram, né, do local, deram as costas, por serem de outra vertente religiosa, e depois vieram contestar, né, por que vocês, alguns com curiosidade e outros não, por que vocês participaram se vocês não são da mesma religião? Se vocês não são espíritas, se vocês são espíritas e eles são católicos. Para você ver como a mente das pessoas está colocada de forma cristalizada no sectarismo. Esse é do meu grupo, quem não é do meu grupo é contra mim. É meu adversário, é meu inimigo. Isso é muito comum. Até mesmo no trabalho, a pessoa cumprimenta você, acha você simpático, até que descobre que você é espírita, aí não te estende nem a mão. Ah, você é daquela religião, aquilo lá, aquela seita, que bebe sangue de criança, que sai fumaça, toca tambor? Ah, não, você é do demônio, eu não quero saber de você. Já foi lá para ver? Não, nunca fui, também não vou. É assim que funciona. Isso demonstra o pouco cabedal de entendimento racional das coisas. A religiosidade nessas pessoas é passional, não é racional. Eles não questionam nem as idiosincrasias da própria crença. Eles não questionam nem as contradições da própria fé. Eles apenas seguem cegamente. E é claro, terão dificuldade de entender comportamentos que sejam assim, distintos. Jesus recebeu esse questionamento. Jesus recebeu esse questionamento dos próprios discípulos. Como é que o Senhor vai falar com os gentios? Vai se dirigir a eles? Se eles não são da nossa religião? Então Jesus sempre usou aquelas coisas dos samaritanos, usando os samaritanos como exemplo, usando a prostituta como exemplo, contra o sacerdote, contra o fariseu, contra o doutor da lei, que viviam na igreja, viviam na religião e que eram falsos, que eram hipócritas, que eram um lixo, espiritualmente falando. Que ele preferia estar junto dos pobres e miseráveis
do que estar com esses falsetas que se achavam eleitos da divindade porque rezavam em voz alta nas encruzilhadas, tinham aquelas roupas sacerdotais suntuosas que as pessoas achavam bonito e queriam seguir porque queriam ser amigo do sacerdote importante. Então, o que o Cristo fez foi romper com tudo que era materialista na concepção religiosa, para que quem encontrasse o Criador através do caminho que ele estava falando, não se iludisse com os berloques, com a suntuosidade, com o ritualismo, com essas coisas tão sem importância. E é isso que aconteceu no seu caso. Essas pessoas são dignas da nossa compreensão, mas elas estão sofrendo da cegueira da ignorância. O que vai fazer elas enxergarem? Talvez o sofrimento ou a necessidade. A base, né, como nós entendemos, é o respeito. Ninguém está aqui para brigar por religiões, né? Quem é melhor, quem não é. É o que vai te fazer melhor. E quando foi questionado dessa maneira, né, eles questionaram o João explicou e ele falou, não, é porque cada um acha o que é melhor para si. Ah, mas você é espírita. Por que você foi lá para ajudar na leitura do terço? Ele falou assim, porque nós não estamos pensando no terço, nisso. Nós estamos pensando que nós estamos nos unindo para falar com Deus. Se são os donos da casa que estão pedindo isso, e eles pediram de uma maneira muito delicada, né? Eles não fizeram nada dessa maneira de... Não foram vocês que se ofereceram para ir lá convertê-los ao espiritismo. Isso. Aí, para quem veio perguntar por curiosidade, nós percebemos que, assim, parece que acendeu uma luz, né? Eu não tinha pensado dessa maneira. É, isso mesmo. O que mais? Nós temos aqui uma pergunta do Daniel Rosa, de Goiânia, que está ligado ao tema que nós estamos falando. Ele diz assim, nessa questão 655, na medida em que se descobre o gosto pelas verdades espíritas, conflitando com familiares e cônjuge que seguem outra religião, seria dever moral ser respeitado em ser espírita? Ou seja, às vezes você muda o entendimento ao longo de um trajeto. Isso significa que você não deve expor às pessoas que estão com você essa mudança? E significa que para você ter a convivência pacífica dentro de casa, você deve fingir que não é? É a pergunta do Daniel. Muito obrigado, Daniel. Muito útil a sua participação. Porque isso é do dia a dia. Quando Kardec perguntou na questão 655, ele estava se referindo a convivências que poderiam estar feridas naquele afeto verdadeiro, caso a pessoa não seguisse a religião dos seus ancestrais, dos seus pais ou avós. Então, em respeito a eles, você poderá ir, e isso não é mal. Você vai professar uma crença que é para que eles vejam você. Não está dizendo que você não professa a sua, que você acredita. Não está dizendo que você não vai fazer aquilo que você acha que é certo. Não está dizendo que você deve abdicar das suas crenças para continuar nesse teatro de faz de conta. A questão não é esta. A questão é, você pode continuar indo. Você pode inclusive falar, olha mãe, eu agora penso diferente. Vocês me ensinaram e foi muito bom, eu aprendi coisas lindas e eu estou encontrando coisas muito boas em outros caminhos, mas eu vou continuar indo com vocês na igreja. E se você descobre a doutrina espírita e está unido a alguém que não é espírita, você pode dizer a essa pessoa, olha, eu descobri, eu li, se você quiser conhecer, eu também, você vai comigo, eu te explico, mas eu não encontrei mais melhor explicação do que esta, que agora me serve. Eu posso ir com você na igreja, que a gente sempre foi junto, vou com você, respeito a sua crença, convido você a vir comigo na minha, se você quiser.
Agora, se você não quiser ir na minha, você não tem o direito de me proibir de ir. Ah, eu vou me separar de você. Então o amor não é maior do que a crença em uma religião qualquer. Esse amor que você aprende na igreja, no culto evangélico, que ama a Deus e respeita o próximo, ama o inimigo, você não é capaz de me amar, porque agora eu não penso mais com o mesmo teor religioso que você, então você não me ama. Você ama a sua igreja, mas não é o amor a Deus, não é o amor a Jesus, você ama essa seita que você está seguindo. Se você me amasse, você estaria interessado em saber o que eu estou aprendendo, o que eu estou sentindo. E você, mesmo que não aceitasse isto como uma convicção sua, você me respeitaria e diria, se isso te faz feliz e eu te amo, eu quero que você seja feliz aí onde você vai. Porque às vezes a pessoa tem medo. Ai, mas lá é o capeta, é o Satanás. Eu também pensava que fosse. Mas eu comecei a ir e eu comecei a ver que não tem nada disto. Não tem nada de capeta, nada de Satanás, só se fala de Jesus, só se fala de boas coisas, só se pratica o bem. Eu mesmo estou me melhorando, eu estou melhorando meus impulsos. Ah, eu já notei que você está mais calmo, você antes gritava, agora você não grita tanto. Então, é porque isso está me ensinando a ser melhor. Mas lá não tem mesmo? Não, não tem. Se tivesse, eu te falaria. Eu não seria o primeiro a ir lá. O dia que você quiser ir comigo, eu te convido. A gente vai junto. Você senta do meu lado. Então, Daniel, uma coisa é você respeitar a crença daqueles que estão com você e você acompanhá-los para que eles se sintam queridos com a sua conduta autêntica. Outra coisa é você não fazer o que você acredita, você deixar aquilo, porque os outros vão dizer, os outros vão falar, os outros vão te julgar, vão te pressionar ou vão te dar um prejuízo econômico. Aí é fraqueza de caráter. Ah, mas meu casamento vai virar um inferno. Será? Se para ele ficar bem você precisa ser um capacho, você já casou com o capeta faz tempo. Apenas não descobriu isso. Não casou com quem te ama. Não casou com quem te compreenda. Não casou com quem te respeite. Seja o marido ou seja a mulher. Não será mais autêntico você dizer, olha, eu agora sou de tal igreja. E respeito a sua, vou com você na sua, convido você a ir na minha. Agora, naturalmente, é a mudança essencial da pessoa que vai representar o maior convencimento da outra parte. É a mudança. Se essa pessoa muda de igreja, mas não muda de caráter, não muda de atitude, não adianta nada dizer que a igreja dele é boa. Perguntaram a Dalai Lama qual era a melhor religião que existia. Quando ele veio no Brasil, um país católico, e ele é líder do budismo tibetano. E um perguntador inescrupuloso, querendo colocá-lo em uma situação difícil, perguntou a ele exatamente isso. Qual é a melhor religião que existe? O Dalai Lama poderia dizer, é o catolicismo. Então o que o senhor está fazendo como budista? Mas ele poderia dizer, não, é o budismo. E o que o senhor está falando isso, então, que todos os católicos do Brasil são ruins, estão atrasados? Um espírito elevado como ele responde, a melhor religião que existe é aquela que melhora o homem. É essa religião que é boa. Se você está no catolicismo e você melhorou por causa disto, você está na religião certa para você. Se você está no budismo e você é mais humano, mais generoso, mais fraterno, essa é a religião certa para você. Se você está no evangelismo e você se tornou mais fraterno, mais solidário, mais humano, essa é a religião para você. Mas se você está em qualquer religião e você continua sendo a mesma tralha que sempre foi, você está no caminho errado.
Nenhuma dessas religiões que não melhora você é boa, porque não te está tocando o coração. Então, muito obrigado, Daniel, pela pergunta que nos permite abordar este tema desta maneira. Desculpa. Nós vamos agora para as perguntas que os nossos telespectadores enviaram para a gente. Uma delas, a primeira delas, é o Célio Varriano de Jaboticabal. Ele diz assim: André, é sabido que Chico Xavier mantinha em seu quarto a imagem de Nossa Senhora. Você poderia comentar, por favor? Chico Xavier sempre foi uma criatura extremamente generosa e respeitosa com todas as crenças. Ele era visitado por gente de todos os caminhos religiosos que lhe davam presentes. E muitos se afirmavam cristãos daquelas vertentes religiosas. E ele sempre respeitou e disse abençoar aqueles que estavam seguindo Deus por este caminho. Eu conheço casos de Chico muito interessantes. Pessoas que estavam se aproximando dele, católicos, daqueles fervorosos, e que chegavam para ele tipo assim: ai Chico, eu trouxe um presente para você, lá da Aparecida do Norte, que eu fui na semana passada, eu trouxe esse tercinho para você. O Chico falava: ah, não se incomode não, olha o meu aqui, enfiava no bolso, tirava o terço dele que estava no bolso do palitozinho, que ele já tinha ganhado de alguém que estava ali mostrando para a pessoa: olha, eu também tenho um terço. Eu não disse que rezava o terço, né? Mas olha aqui, eu também tenho. Então ele tinha o símbolo de Nossa Senhora, de Jesus de Nazaré, dos santos que os iam frequentar lá, davam para ele, porque eram expressões lídimas, limpas, de uma fé que eles diziam sentir. Mas veja só, era muito mais difícil para alguém que diz que tem uma fé alheia, pegar o carro, pegar o ônibus, sair da sua cidade e ir visitar um Chico Xavier espírita, do que o Chico Xavier ter a Nossa Senhora ou ter uma coisa que ele ganhou de outra religião consigo. Sem querer dizer com isso que ele se tornou católico, ou que ele se tornou evangélico, ou que ele se tornou budista, porque tem isso na casa dele. Estas são questões, Célio, bastante interessantes para nós entendermos quem nós somos, não que tipo de aparência temos. Algumas pessoas que se tornam religiosos de outras vertentes passam a não mais frequentar igrejas de outras crenças, não entram lá. Conta a história que certa vez, quando o padre, não sei se foi o padre Sebastião Scarzelli, morreu, foi um dos padres que em Uberaba era muito ligado a Chico e eles tinham uma amizade, se ajudavam. Então, quando esse padre morreu, ele estava sendo velado dentro da catedral. E o Chico Xavier, ajudado por amigos, porque ele já tinha dificuldade de andar, foi prestar a sua última homenagem ao sacerdote dentro da catedral. E o povo todo vendo Chico, num gesto de amor a um irmão de humanidade, com quem ele tinha um relacionamento de amizade verdadeiro, admirado de um gesto de humanidade que está acima da mesquinhez humana, o povo fica então encantado com aquele homem com dificuldade de andar, sendo encaminhado pelos seus amigos, e então o padre que estava lá, falando sobre o momento, ele pega o microfone e começa a gritar bem alto, falando de evangelho, para que o povo não ouvisse: é o Chico, é o Chico, é o Chico. Para atrapalhar, inclusive, a presença do Chico, em homenagem ao sacerdote católico que ele estava ali, cultuando como um amigo, como um espírito. Mas o sacerdote que estava oficiando a cerimônia de despedida fica irritado com a presença do líder espírita. E cria um tal tumulto no átrio da igreja,
que o Chico não faz outra coisa senão fazer uma breve prece, uma rápida oração e pedir para levá-lo embora. Não fica mais do que 5 minutos. Porque o outro sacerdote, que não entendia nada de humanidade e de universalidade da fé, estava criando um ambiente hostil só por causa da presença de um ser como o Chico, espírita, dentro da igreja. Mas o Chico não deixou de ir lá prestar sua última homenagem ao sacerdote amigo. Então, Célio, as coisas são muito diferentes do que a gente pensa. A doutrina espírita, se nós pegarmos os prolegômenos do Livro dos Espíritos, lá no começo, antes da introdução, existe aquela figura da parreira, ou, no meu caso aqui, depois da introdução, vem o prolegômenos, antes do capítulo inicial, do primeiro capítulo. Aí é a foto do Chico e do padre Sebastião Scarzelli, que foi o confessor dele quando ele era criança, que ele era católico ainda. Eu não tenho certeza se foi esse o padre que o Chico foi visitar nesse evento, mas era alguém católico, sacerdote, que estava tendo seu corpo velado na catedral e o Chico foi prestar-lhe a homenagem. Obrigado, Andrezinho. Obrigado, Fê. Se você vai no Prolegômenos, depois de termos aqui uma mensagem muito inspiradora, nós vamos encontrar os que assinam a mensagem em Prolegômenos. No livro de vocês, geralmente está imediatamente antes do capítulo 1, da questão número 1. Vamos ver quem assina. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís. Espíritos santificados com este epíteto pela própria igreja. E vamos encontrar as manifestações deles nos evangelhos, nas passagens do evangelho, mensagens espíritas trazidas por ele. Depois, é claro, tem o espírito de verdade, que é Jesus, Sócrates, Platão, Fénelon, que é um padre da igreja católica, Franklin, Swedenborg. Mas inúmeras mensagens do evangelho estão assinadas por sacerdotes. Cura d'Ars, Fénelon mesmo aqui, como um dos sacerdotes católicos que está participando da codificação espírita. Nós então observamos que todos os que crescem como espíritos, eles se relacionam de uma maneira livre, com base nos verdadeiros princípios, não com base nas concepções humanas de valores religiosos específicos. Como você pode entender que Jesus manda você amar o inimigo e você odiar o vizinho que não tem a sua religião? Não há uma incongruência nisto? Não há? Você tem que perdoar aqueles que te machucam e você não se dá bem com alguém da sua família que vai rezar com uma outra crença. Como é possível isto? Que incongruência maior pode haver do que essa, não é mesmo? Então, Célio, muito obrigado pela sua participação. Nós temos ainda mais alguma pergunta, Ana Paula? Entre os que estão aqui? Ok. O Martim levantou a mão. Vamos lá, Martim. O Dalai Lama disse uma vez, também numa entrevista, que se todos os livros da religião de todo mundo fossem queimados e ficasse apenas o Sermão da Montanha, com o Sermão da Montanha, a humanidade caminharia para Deus. Quem disse isso foi Gandhi. Gandhi. Não foi o Dalai Lama, mas é exatamente isso que ele disse. Se perdessem todos os livros do mundo e só se salvasse o Sermão da Montanha, não se teria perdido praticamente nada. E ele era budista. Ele não era cristão. Porque todas as crenças, quando são verdadeiras, estão embebidas nos princípios universais, que por todas elas permeia. A base é a mesma, ainda que as
concepções sejam distintas. Com tijolo, cimento, água, areia e pedra, você constrói uma infinidade de prédios, mas são todos feitos do mesmo material: tijolo, pedra, areia, cimento, com formas específicas de quem as projetou. Mas tire o cimento, tire a areia, tire a pedra, não se constrói nada, a não ser de pau, a não ser de papel, papelão, outro material. A base, ela é idêntica nos valores do espírito. Agora, como eles vão ser costurados, como eles vão ser combinados, que tamanho vão ter, cada uma dessas crenças organizou-se à sua maneira, segundo sua história, segundo as raízes de onde elas vieram. Mas quando as pessoas que fazem parte negam os princípios para hostilizar aqueles que moram numa casa que é circular, ao invés de ser retangular como a dele, não, ele não vale nada porque a casa dele é redonda. Pô, mas a casa dele é feita com o mesmo tijolo que a sua. Você então não sabe o que está falando. Você está sendo preconceituoso sem conhecer, sem se lembrar de que as coisas são iguais na essência. Bem, já que nós estamos com o tempo, nós vamos usar esse tempo ainda que nos resta para andarmos mais uma questão. Ele vai falar sobre a vida contemplativa. O que é a vida contemplativa, hein, ô platinado? Você que chegou atrasado hoje. Vida contemplativa. Não é difícil. Pego de surpresa, fiquei mulato, ó como ele ficou escurão, só de nervoso. Vai lá, Antônio. Não. Vida contemplativa. Eu entendo o que é, mas não se explicando. É uma coisa valiosa, uma coisa que deve se contemplar. Não é? Você está interpretando a vida qualificada como vida contemplativa. O que é isso? Vanderlei, você que chegou também atrasado que nem o platinado. Não sei responder, André. Você não sabe responder? Não. Juliana, o que é a vida contemplativa? Vamos lá, Juliana. Você não fez chapinha hoje, choveu bastante, não teve jeito de deixar o seu cabelo liso. Não sei. Não sei, vida contemplativa, não sei. Andréia, também não sabe. Ricardo Benalete, o que é a vida contemplativa? Eu acredito que seja aqueles religiosos que ficam enclausurados, contemplando Jesus, orando, sozinho. Muito bem. Muito bem. O Ricardão, tá vendo? Ninguém dá nada para ele desse tamanhão, só carregando o microfone, ó. Sei. Vida contemplativa é exatamente isso. É a vida, você que é um ser vivente, que está apenas contemplando. Procura a palavra contemplar aí, o que significa. Admirar com o pensamento, olhar, observar, atenta e embevecidamente. Então, existem pessoas que passam uma vida assim, sabe? Oh, Senhor, aqui eu estou, orando, enaltecendo a sua beleza, a sua bondade. Vai passando 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias, 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, e a pessoa fica lá, levanta às 5 da manhã, faz a oração das 5, depois arruma a cama, faz a oração das 6, depois toma um café, faz a oração das 7, depois faz algum trabalho dentro da comunidade, faz a oração das 9, depois faz a oração do meio-dia, depois antes de comer faz a oração, depois que acaba de comer faz a oração do agradecimento. A vida contemplativa, que em muitos caminhos religiosos é estabelecido como uma forma de disciplina do espírito. Kardec, então, conhecendo esta rotina das pessoas nas diversas crenças, pergunta aos espíritos a questão 657 que o Andrezinho vai colocar na tela.
Os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? Aos seus olhos de quem? Aos olhos de Deus, né? Tem algum mérito estes homens que não fazem nenhum mal, homem e mulher, né? Que não fazem nenhum mal e que passam a vida com o pensamento voltado a Deus. Tem algum mérito? Tem ou não? Há alguém que acha que tem algum mérito? Hein? Alexandre, você acha que tem algum mérito? Não? Tá fácil, né? Porque a primeira palavra da resposta que todo mundo já leu é não! Então não dá para errar. Vocês entenderam o que é vida contemplativa? Hein, Antônio? Entendeu ou não entendeu? Então explica para mim, o que é vida contemplativa, Antônio? É ficar isolado, André. É contemplando a Deus, as coisas, tudo maravilhosamente bem e não fazer nada. Vida contemplativa é uma vida dedicada a esse embevecimento, não é? É, a fé sem obras. Entendeu o que é vida contemplativa, Andréia? Hein? Sabe dar exemplo de alguém ou de alguma circunstância em que isso aconteça? Acho que... não sei o nome, mas aqueles caras que ficam lá meditando, ou mesmo dos católicos que ficam lá, tipo, fechado, sem interação, assim, com a sociedade. Eu acho que são as freiras carmelitas, isso, não é? Irmãs que se dedicam a vida toda a cultuar a fé através da oração, isoladas da sociedade, né? Mas uma pergunta, já aproveitando. Eles ficam lá em meditação, então assim, a gente supõe que se eles estão em meditação, em oração, eles estão contribuindo de alguma forma para ter uma vibração mais elevada. Isso não poderia ser usado de forma útil para alguma coisa, sei lá, em alguma situação que os amigos espirituais precisam de alguma vibração mais sutil, mais alguma coisa que não possa usar ou captar daquele ambiente para poder ser útil? Quando o mundo espiritual precisa de alguma vibração, ele não pode encontrá-la em qualquer pessoa? Ou ele precisa ir atrás de uma freira carmelita para conseguir arrancar alguma vibração dela? Não especificamente, assim, mas assim, nesse aspecto ela não pode ser útil, não que não possa tirar de qualquer outra pessoa, mas assim, sei lá, se do lado lá do convento tá tendo uma briga, aquilo tá em polvorosa e assim, ali do lado tem alguma vibração que pode ser útil, então de alguma forma serve, né? Será que não será mais útil se elas saírem da vida contemplativa e apartar a briga? Gente, está tendo uma briga, vamos rezar e os caras estão se matando. Eles já morreram 5, morreram mais 10, reza mais que ainda ninguém conseguiu se salvar com a sua reza. Mas se saísse uma freirinha, ai meus irmãozinhos, vocês estão aqui, vocês não podem brigar, por favor. Quem sabe uma só acabasse com a briga e não tivesse morte nenhuma. Não é? Eu entendo o que você quer perguntar, mas a pergunta de Kardec é algo que vai além dessa possível ajuda que se consiga oferecer mesmo sem desejar. Porque essa vida contemplativa, elas querem ser agradáveis a Deus. Só que nós temos o quê? Nós temos uma tarefa a cumprir, que é o quê? É a transformação do nosso modo de ser, do nosso espírito. Você manda o seu filho para a escola, e então na escola, qual é a função para educar o seu filho? O professor escreve o alfabeto todo na lousa, e a criança, durante todos os dias de aula, fica sentada na frente do alfabeto, olhando e contemplando o alfabeto. Um ano depois ela sabe escrever? Um ano depois ela sabe ler?
Não, ela não sabe nem o que é aquilo. Não sabe nem que som tem. Não sabe nem para que serve. Mas ela contemplou o alfabeto o tempo todo. Na escola. Mas é essa a função da escola? Ou é apresentar o alfabeto e ajudar a criança a manuseá-lo, para que ela se torne um espírito mais culto? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Nós vamos vê-la na tela. Os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos olhos de Deus? Tem algum? Resposta dos espíritos você vai ver na tela. Não, não é essa a resposta. Essa é a segunda, esse é o segundo item da resposta. Esse é o segundo slide, Andrezinho. Agora aí sim. A resposta está aí, olha. A resposta é não. Porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem. E são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que, uma vez que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. A nossa vida está vinculada à ação no bem, não à meditação e ao bem mental. Porque você não sabe se aquela pessoa que está em oração uma vida inteira, quando sair dali, se alguém lhe falar um palavrão, se ela vai suportar a agressão. Você não sabe se essa pessoa que estava presa a um convento, rezando, quando sair dali e for enganada, ludibriada, ou for roubada, não vai ter uma ação violenta, uma agressão, ou não vai se sentir injustiçada. Você não sabe. Porque essa pessoa apenas ficou isolada do mundo. Ela não deu demonstrações de que ela aprendeu. Ela apenas está em um momento de contemplação. E a missão que Deus nos deu é que nós trabalhemos para melhorar o mundo e nos melhorarmos através disto. Aí as pessoas falam assim, mas lá as carmelitas elas trabalham, elas fazem doce, elas plantam lá, fazem compota de figo, compota de damasco, compota de maçã, para poder suprir as necessidades do corpo. Quer dizer, elas ainda atrapalham, porque ficam fazendo doce. E o povo vai comprar o doce, e aí come doce, fica diabético, engorda. Quer dizer, além de não estarem fazendo o bem, ainda estão contaminando quem vai lá para comprar o doce das carmelitas e ficar doente, gordo, de tanto comer doce. Ou seja, então nós precisamos ser bem claros no que os espíritos estão dando como definição. Ele cita aqui a questão 640, aqui ele reporta o nosso raciocínio. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? É como se o cometesse. E a 642, que é mais adequada ainda, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Bastará não fazer nada? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Mas, Ricardo, fala aí. Eu entendi a pergunta, entendi a resposta, mas eu estava pensando o seguinte, que você falou em outros estudos, que a vida é uma ação e reação. E se essas entidades, vamos dizer, pessoas, estão nessas circunstâncias,
é porque merecem estar nessas circunstâncias. Não Quais pessoas? As que estão na vida contemplativa, que estão Elas merecem estar nessa vida? Nas irmãs carmelitas, por exemplo. Isso é um merecimento ou é uma escolha? Não tem umas que são... Isso é um merecimento ou é uma escolha? Eu pergunto para você. Antes de você fazer o raciocínio completo. Escolha delas. É uma escolha. A escolha não é merecimento. Mas... Escolha é um desejo que você pôs em ação. É uma eleição que você fez. Isso não é merecimento. Qual é a pergunta? Checkmate. Não, a pergunta é que as pessoas encarnadas têm um objetivo a ser feitas. Elas escolheram esse caminho. Isso. Não tem nenhuma utilidade nisso? Simplesmente, segundo aqui a literatura, fala que não, mas sim. De karma, reação, não cabe nada aí? A não ser que dentro do convento ela tenha feito alguma coisa por alguém. A freira sofreu uma queda, ficou doente, caiu, quebrou o fêmur, está precisando de alguém que cuide dela lá dentro. Uma outra carmelita, em vez de ficar rezando o dia inteiro, vai lá e cuida da irmã que está precisando tomar banho no leito, precisando ser limpada, precisando ser alimentada. Esta é uma ação boa que ela está fazendo. Independentemente de estar... Não, mas eu vou estar aqui na minha célula, vou rezar para a irmã, ela poder se recuperar mais depressa. E ela fica estrebuchando na cela do lado, sem que ninguém vai dar água, sem que ninguém vai limpá-la, porque a outra está rezando. A vida contemplativa é nesse sentido. Se dentro de um ambiente de contemplação alguém está fazendo o bem fisicamente, ela não está em contemplação naquele momento. E ela terá o merecimento por ter escolhido fazer isto. Mas a escolha de estar numa vida contemplativa não é um merecimento, é uma escolha. Associei essa situação de vida com, por exemplo, as mulheres de Burga, né? Que você falou assim, que nas outras encarnações elas vieram aqui porque precisavam passar por isso, alguma coisa assim. Eu associei isso, entendeu? Mulheres de quem? De Burga. Aquelas que tampam, fica só com os olhinhos de fora. As mulheres que usam aquela veste chamada burca. Isso, é burca. Burca. Eu falei burga, é burca. Então, burca, é. E associei nisso, entendeu? Entendi. Juliana. Tem uma pergunta aqui, dá tempo? Não, se estiver no tema... Tá. A Dinalva Nunes, não sei de onde ela é, tá aí. Mas todos nós temos uma missão. Não está aqui, não. Não está aqui, não tem ninguém aqui. Eu vou procurar. Mas todos nós temos uma missão. E se a missão das carmelitas é essa? Ela pergunta. Veja só, vamos imaginar que você resolva vender droga. A sua missão é vender droga? Qual é o nome dela? Dinalva. Dinalva, se a missão da pessoa é vender droga ou ser prostituta, você acha que essa é a missão? Ela veio ao mundo para ser prostituta, para vender droga? Vamos entender o que é a missão. Nós temos tarefas a fazer, temos coisas a realizar. E na questão 543 que nós já estudamos aqui, encontramos qual é a missão do homem encarnado na Terra. Qual é a missão? Está lá. Vamos ver. Qual é a missão? 543. Questão que nós já estudamos aqui. Claramente perguntado por Kardec, qual é a missão do homem reencarnado na Terra? Vamos lá. 573, né? Isso, não é 573. Isso mesmo. Obrigado, Elaine. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as instituições. Isto é a missão. Vender droga não é instruir os homens, prostituir-se não é instruir os homens, nem melhorar o seu progresso, nem ajudar as instituições.
Tudo aquilo que a gente fizer de acordo com o que está aqui, estará sendo um objetivo da nossa missão a realizar. Mas tudo aquilo que nós não estamos fazendo, ou que esteja nocivo a este grupo de ações, está infringindo o que é a missão. Ninguém veio à Terra com a missão de ser fofoqueiro, de ser traficante, de ser suicida. Ninguém veio à Terra para cortar o pescoço do seu irmão, para se afirmar na fé que tem, para ser homem-bomba. Ninguém veio à Terra para fazer maldades. Ah, mas as irmãs não estão fazendo maldade. Não estão fazendo maldade, mas elas não estão fazendo o bem. E os Espíritos explicam que não fazer o bem já é um mal. Não fazer o bem já é um mal. Desde que estejam apenas na contemplação. Pode ser que elas façam o bem entre elas, lá mesmo. Como eu disse aqui, alguém está doente, então tem uma que vai cuidar. Isso possa ser levado em conta, pelo bem que façam entre si. Mas o isolamento, no culto a Deus, não agrada a Deus. É isso que os Espíritos estão dizendo. Deus não se agrada quando muita gente diz Senhor, Senhor. Não é isso. Deus se agrada quando as pessoas fazem o que Ele pede. Mesmo que digam que não acreditem nele. Ok? Ok, Juliana? Então, não tem mais nenhuma pergunta, não é? Porque também nosso tempo... Eu agradeço a Edinalva, ao Daniel e ao Célio, que nos enviaram suas questões para o nosso estudo de hoje. Na semana que vem, vamos dar continuidade a este capítulo através da prece, que será a questão 658, que vamos abordar na próxima semana, se a bondade divina deixar que a gente chegue até lá, né? Vamos então fechar os olhos para a nossa prece de hoje, de encerramento. Nós te agradecemos, Senhor, pelo aprendizado que nos faz usar o raciocínio para obter a lógica do entendimento e para romper muitas vezes a casca grossa do acomodamento de ideias antigas, de noções equivocadas que nunca foram afrontadas por uma crítica, que é a expressão usada para representar a crise, o chacoalhar, o ver se sobra alguma coisa. Nós nos acomodamos em conceitos que herdamos dos outros sem nunca questioná-los. E às vezes colocamos isto fechado num cofre como preciosos e indignos de estarmos pensando a respeito. E quando de repente a palavra lúcida dos Espíritos abre a porta do cofre e chacoalha, nós saímos da chamada posição confortável. E então somos defrontados com raciocínios lúcidos que dizem aquilo que você sempre aceitou talvez não fosse a verdade, ou não fosse plenamente verdade, ou não fosse nada verdade. Obrigado por podermos pensar sobre isso antes de termos que descobrir essa verdade sem podermos corrigir mais nada. Antes de termos passado pela vida e sermos chamados à volta, despedindo-nos do corpo numa cova escura, sem entender como sair dela. Obrigado, Senhor querido, por aceitar o nosso culto, a nossa adoração, não importando a forma, desde que nasça do nosso coração, desde que represente a autenticidade daquilo que dizemos sentir por você. Obrigado por nos mostrar que Deus é universal, que não está encarcerado em catedrais, em templos de qualquer religião, e que o amor visita todos os lugares, não para admirar estátuas, vitrais,
ou corais que entoem hosanas, mas para encontrar corações puros que o aceite como terra fértil, para que ele nasça e produza muito fruto. Obrigado por tudo, Senhor querido. Que amanhã, ao despertarmos, nos lembremos de que estamos na terra em missão, de instruir os homens, de ajudar o seu progresso, de melhorar as instituições. E então decidamos fazer o melhor neste sentido, sem imaginar que por causa disso somos bons e puros, mas com a certeza de que pelo menos nós não perderemos totalmente o dia que nos recebeu na vida do corpo. Com muita gratidão, nós abraçamos todos os irmãos que nos assistem na TV Alvorada nesse instante e deixamos a oração de Pai Nosso em silêncio, encerrando o estudo de hoje. Pai Nosso,